Olha, Vinícius Souza é capitão da PM, bacharel em Direito, é natural de Belo Horizonte e se mudou para o Espírito Santo para trabalhar. É morador do município de Castelo, no sul do estado. Em 2008, ingressou na PM do Espírito Santo. Candidato, boa tarde para o senhor. Boa tarde, candidato, bem-vindo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Desejo também uma boa tarde ao meu irmão trabalhador e minha irmã trabalhadora que estão aqui acompanhando essa entrevista. Candidato, o tempo da sua entrevista começa a contar a partir de agora. Em outras oportunidades, o senhor já afirmou que a guerra entre gangues rivais, a guerra do tráfico aqui na Grande Vitória é uma retórica criada, mas a realidade do morador de bem que está aí no fogo cruzado, levando bala perdida, vendo um ônibus sendo queimado, não é bem essa, né? Ele vive isso todo dia. Portanto, o senhor diz no seu plano de governo que o atual modelo de polícia não foi criado para desempenhar um papel na segurança pública. Eu pergunto ao senhor como o senhor pretende garantir, então, a segurança da população capixaba? Perfeito, Bruna. É uma excelente pergunta. Nós precisamos de instituições policiais vocacionadas, preparadas, realmente para, primeiro, respeitar o policial, respeitar o trabalhador da segurança pública. E também, sobretudo, para atender a população de maneira mais eficaz. Hoje o nosso modelo de polícia, dividido, uma polícia civil fazendo uma polícia militar fazendo a parte de serviço, uma polícia civil fazendo outra parte, uma integração muito difícil por conta da rigidez das instituições. Nada disso foi criado para atender a população ou respeitar o trabalhador. É preciso uma mudança no modelo de polícia. O senhor fala em desmilitarização da PM. Essa seria a mudança que você propõe? Sim, passa por aí. Passa por aí porque, além de polícia, muitos dos problemas de segurança são muito mais bem enfrentados, seriam muito mais bem enfrentados com a política adequada de saúde e de educação. E essas políticas, no mais das vezes, não são adotadas, Jorge. Os governos, os governantes, preferem jogar pro policial o problema como um todo, né? O policial funciona como um bombril. É barato e mil e uma utilidades. Então, nem o profissional é valorizado e nem o problema é resolvido porque há questões que ultrapassam a competência e as condições de trabalho de um policial. Inclusive, o senhor afirma também que é a favor da descriminalização e regulamentação de drogas. Para quem está assistindo o senhor, explica melhor como é que funcionaria isso. Perfeito. Esse é o tema central para as comunidades. Hoje a população está metida numa guerra. Isso é péssimo. Não há como levar paz às comunidades se nós continuarmos entendendo que cabe ao soldado de polícia resolver um problema de uso de drogas, que cabe ao soldado tratar uma pessoa com dependência química. Essa é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública, que precisa ser, portanto, resolvida com investimento nesse setor da saúde pública. O problema das drogas é seríssimo, aflige inúmeras famílias. Mas a guerra mata mais do que as drogas. Então não é criando um novo problema que nós solucionaremos o problema das drogas, e sim enfrentando com saúde pública e de maneira incisiva esse tema. Então, na visão do senhor, liberar o uso das drogas regulamentado pelo Estado, isso solucionaria o problema das guerras do tráfico, por exemplo? O problema liberado já está. Liberado já está. O problema é que falta uma regulamentação e a descriminalização é o caminho para isso. Mas o problema é uma liberação que gasta muito dinheiro dos cofres públicos, né? De ter que manter uma segurança para combater essa liberação paralela, né? Hoje sim. Gasta uma fortuna dos cofres públicos e possibilita um negócio paralelo, porque o tráfico de drogas é uma reserva de mercado terrível. Terrível para as comunidades. Mas essa reserva de mercado, Jorge, ela possibilita a lavagem de dinheiro, certo? Ela possibilita inúmeros crimes, o tráfico de armas. Portanto, esse conflito entre as facções criminosas, ele é do interesse, infelizmente, desse sistema político que nós temos hoje. Esse sistema tem que ser radicalmente transformado pela população. Mas eu não entendi ainda. Quem combateria, então, a bandidagem? Quem combateria? Com a desmilitarização? Como é que seria a segurança nesse caso? A polícia não deixa de existir. Nós estamos falando de mudar o modelo de polícia, de uma instituição militarizada, onde os profissionais não têm direitos políticos, não têm direito de cidadania, não têm direito sequer a uma jornada de trabalho definida, porque o policial militar hoje,
trabalha mais de 70 horas semanais, por exemplo, em Operação Verão, não recebe hora extra. Portanto, assegurar os direitos desse trabalhador é o primeiro, e de qualquer trabalhador, é o primeiro passo para melhorarmos na prestação de um serviço público. A desmilitarização conversa inicialmente com essa demanda de respeitar o profissional de segurança pública como um trabalhador. O policial é um trabalhador. Candidato, vamos falar um pouquinho também sobre política. No seu plano de governo, o senhor afirma que, se eleito, os salários dos parlamentares, prefeitos, secretários e também o seu próprio salário, caso seja governador, não vai poder ultrapassar o salário de um operário qualificado ou de um professor. Como é que o senhor pretende fazer isso? Sim, eu considero isso um absurdo completo, o que nós vemos hoje, que se supervaloriza um sistema político que, aliás, não tem servido à classe trabalhadora. Não tem servido, Bruno, à classe trabalhadora. Nós entendemos que, por meio de plebiscitos, é preciso chamar a população capixaba, chamá-la a votar cada um desses temas centrais. Uma das propostas que serão apresentadas para a população examinar é justamente esse teto para o salário dos políticos, vereadores, todos os políticos do Estado. A população dizendo se é justo que um professor ganhe menos do que um vereador, um prefeito, um governador do Estado. Não é justo. São funções que merecem uma valorização, uma remuneração digna? Claro que sim, mas essa valorização digna, Jorge, precisa ser a mesma valorização que é paga aos operários mais qualificados, aos professores. Não pode estar além disso. O senhor também propõe, candidato, uma redução do número de municípios, né, de 78 para 10. O que aconteceria com essa mudança na avaliação do senhor? Perfeito. É preciso deixar claro nesse ponto, Jorge, que como uma candidatura socialista, apresentando um programa socialista para a comunidade, isso tudo se define por plebiscito. É, portanto, uma decisão democrática. Necessariamente então, democrática. É uma proposta. Uma proposta de chamar as massas para decidir, digamos, hoje nós temos 78 municípios. Muitos deles estão replicando uma lei de uma Câmara Municipal replica, né? Copia a lei de um município vizinho, aplica ali, aquele município. Seria mais importante nós termos escolas em tempo integral. Então, a verba que tem sido gasta para manter esse sistema político com 78 câmaras municipais, secretarias, etc. Nós poderíamos ter municípios maiores, sim, mas com serviços complexos e completos de saúde, de uma guarda municipal. Exige-se um requisito para o município se estabelecer. Certo? Mais importante do que ter uma Câmara é ter um serviço público de qualidade. E as duas coisas têm custos. É preciso o povo decidir o que ele priorizará. Mas a redução para 10 municípios apenas segue um critério técnico, porque o Espírito Santo tem 10 regiões. Tecnicamente, é o dado. A divisão leva em conta os aspectos sociais e econômicos de cada uma dessas regiões. Portanto, 10 seria o número ideal de municípios num critério técnico. Mas a decisão não pode ser meramente técnica. É preciso que o povo decida por plebiscito se é desejo dele ou não fazer a conversão, na verdade, de um município em uma cidade anexa a outra. Agora, o senhor falou aí agora também das escolas em tempo integral. É um projeto do seu plano de governo, a criação de escolas em tempo integral, mas a gente já tem mais de 130 escolas que seguem esse modelo hoje aqui no estado. Qual seria o diferencial da sua proposta para as escolas em tempo integral? Universalizar. Isso não ser uma escola modelo, e sim um modelo de escola, um novo modelo de escola. O formato de tempo integral não tem que ser exceção, Bruno. É direito de todos os trabalhadores, sobretudo trabalhadoras, porque na nossa formação de sociedade, machista que é sobre a mulher que recai, geralmente, as obrigações, a tripla jornada de cuidar da família, trabalhar, enfim. É muito injusto isso aí. Portanto, o direito básico à educação integral, tanto creches, quanto ao primeiro e o ensino médio, o primeiro grau, né, fundamental, e ensino médio. Isso tem que ser assegurado. Também uma universidade estadual. Como é que o senhor pretende criar uma universidade estadual? Perfeitamente. Do ponto de vista dos recursos, eu já quero assegurar que a retomada do nosso patrimônio, que tem sido tomado, nosso patrimônio tem sido entregue com privatizações sequentes de empresas altamente lucrativas e que não tem R$1 de dívida, como a ES Gás, que foi recentemente entregue. Certo? Esse é um patrimônio milionário que possibilitaria, se fosse investido em nós, classe trabalhadora, possibilitaria que nós tivéssemos um modelo de escola integral, de creche em tempo integral e uma universidade do Estado, sem vestibular, onde a juventude pudesse estar matriculada, ao invés de, nas ruas,
correndo risco, inclusive se envolvendo com a criminalidade. Portanto, essa guerra às drogas se estende até aí. Se nossa juventude, em perspectiva, tiver acesso a uma escola integral, tiver acesso a uma universidade, muda a perspectiva e uma política de educação se aplica até mesmo à segurança. Como que seria o ingresso nessa universidade estadual, então, sem vestibular? Os critérios da formação, né, no ensino médio, que é um requisito, né, para qualquer matrícula, e a pessoa seguiria para o curso de sua preferência, desde que com o requisito da formação no ensino médio. Candidato, sobre a habitação, o senhor diz sobre a construção de moradias em larga escala, usa essa expressão, e bairros estruturados, né? Como é que seria essa ação se o senhor fosse eleito? Perfeito, Jorge. Veja que nós no Brasil temos os recursos, temos a matéria-prima que inclusive vai daqui para o mundo. Nós temos uma população desempregada. Precisamos, portanto, Jorge, de um grande plano de obras públicas, porque há necessidade e há o potencial, e há pessoas precisando de emprego, dispostas a trabalhar. Esse grande plano de obras públicas é para a construção de moradias em larga escala, para resolver o problema do déficit de moradia. É também para a construção de refeitórios populares, certo? O problema da fome tem afligido muitas pessoas. Nós estamos com 1/4 da população do Espírito Santo na linha da pobreza. Portanto, precisamos enfrentar essa questão com verdade, com interesse, certo? E há recursos para isso. Mas esse plano já é consolidado dessas casas? O senhor pode adiantar a quantidade para a gente, por exemplo? Esse plano de obras públicas precisa zerar o déficit habitacional, zerar o déficit, e ele precisa ser elaborado por cada município do Espírito Santo. É um plano que será executado com o recurso, mas conforme o planejamento de cada município. Bom, a gente está se aproximando do final da entrevista, mas ainda tem um tempo final. A gente tem aí mais de 174 mil pessoas desempregadas no estado. Como resolver esse problema? Justamente, a nossa visão é que todos têm que ter direito ao trabalho. Todos precisam ter direito ao emprego. E é nosso interesse, enquanto cidadãos, que as pessoas estejam trabalhando, produzindo. O grande plano de obras públicas vai nessa direção. Empregar as pessoas na construção daquilo que nós necessitamos. O Estado tem os recursos. O Estado tem os recursos e está entregando para os milionários de mão beijada. Não só o Espírito Santo, mas no modelo capitalista, todo o país. Nós vimos que a Petrobras, por exemplo, está sendo entregue, somente os dividendos que a Petrobras pagou aos acionistas milionários foi mais do que todo o valor investido em educação e saúde no Brasil. Certo? Dessa forma, de fato, nós não vamos seguir. Chamar a população para transformar esse quadro. Candidato, seu tempo acabou, mas agora o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. O tempo está valendo a partir de agora. Perfeito. Eu queria inicialmente agradecer a você, meu camarada trabalhador, minha camarada trabalhadora, que estiveram acompanhando essa nossa apresentação. Precisamos de um novo modelo de política, um novo sistema político. Transformar essa lógica de sermos chamados apenas de 4 em 4 anos para escolher, numa lista de milionários, qual deles vai gerir nossas riquezas. Não, nenhum deles vai gerir. Não queremos nenhum deles, certo? Precisamos eleger alguém da classe trabalhadora para iniciar uma transformação chamando o povo. É o povo quem transforma, seja por plebiscito, seja por meio de conselhos populares. Portanto, esse chamado ao povo é a apresentação da candidatura ao governo. Governador Capitão Souza, vice Soraya Quiabai, número 16. Eu peço o seu apoio para iniciarmos uma transformação e uma revolução no Espírito Santo e no Brasil. Obrigada, candidato, pela entrevista. Obrigado, Bruna. Obrigado, Jorge, pela oportunidade.